Glórias a Deus. A paz do Senhor para todos os nossos irmãos, em nome de Jesus. É uma bênção de Deus poder estar com todos vocês mais uma vez, aprendendo da palavra do Senhor. Graças a Deus, Senhor Deus, tem nos concedido dessa graça, dessa dádiva. Então é motivo de alegria, né? Motivo de alegria e grande satisfação poder ter contato com o Evangelho. Muitas pessoas em muitos países, inclusive os países que têm muita perseguição aos cristãos, eles não têm acesso ao ensino da palavra. Muitos, infelizmente, têm que se esconder para poder ler as escrituras sagradas, e muitos acabam perdendo a sua vida só por ser descoberto de que estava com uma Bíblia ou estava lendo a Bíblia Sagrada. Muitos lugares não se pode nem entrar a Bíblia, né? Então é difícil, muito difícil mesmo. E graças a Deus nós temos essa dádiva, temos essa bênção, né, que o Senhor Deus nos concedeu de estar aprendendo da sua gloriosa palavra. Amados, todas as sextas nós temos aqui o nosso encontro marcado. A partir das 20 horas nós estamos aqui a aprender das Sagradas Escrituras. É o nosso momento de ensino, transmitido na página da nossa igreja, Igreja da Multiforme Graça de Deus. E graças a Deus nós estamos sempre aí trabalhando nessa área, nesse sentido do ensino da palavra do Senhor. A nossa igreja, então, ela trabalha com o ensino por live, né? Nós não trabalhamos com um culto especificamente de ensino, uma escola bíblica, ou seja, ela dominical ou qualquer outro dia. Nós não temos algo presencial, nós trabalhamos através da live, através da página do Facebook da nossa igreja. Graças a Deus, nossos irmãos, muitos têm estado conosco a aprender da palavra do Senhor, né? Não é a mesma coisa que uma sala de aula, por exemplo, que a pessoa ela pode perguntar, apesar que dá para perguntar também, né, pela live, mas ali numa sala de aula é mais rápido, né? Pergunta e já tem a resposta e tal, então é uma coisa mais dinâmica. Mas eu acredito que através desses momentos de ensino nós temos aprendido também da palavra de Deus, né? Graças a Deus eu recebi testemunho de pessoas que não são da nossa igreja, que são de outros ministérios, e pessoas que não são da igreja também, né, que assistiram e gostaram da mensagem, né, que me falou depois, assisti lá, gostei daquela mensagem e tal. E então, de certa forma, essa mensagem ela acaba alcançando pessoas que não faz parte somente ali do nosso ministério. É uma bênção do Senhor, né? Então peço para que os irmãos continuem orando por nós, para que nós possamos levar adiante isso, né, em nome de Jesus. Meus amados, sem enrolação, vamos partir para o ensino. Nós estamos trabalhando numa série de ensinos, e o nosso ensino é sobre, tem um tema, né, um título, né, que é Onde Estaremos? Nós estamos hoje na parte 6, eu acredito que vai até a parte 7, tá? Porque essa parte 6 eu tentei fazer de uma forma resumida e já ficou muito grande, então eu tive que dividir ela, tá bom? Então essa é a parte 6 do nosso ensino, para a gente já estar caminhando para a conclusão. Onde estaremos? Onde nós estaremos após a morte? No ensino passado nós aprendemos sobre, né, o lugar onde nós estaríamos, né, após a morte. Nós aprendemos sobre o paraíso, sobre o que nós conhecemos na Bíblia como seio de Abraão, e aprendemos sobre o inferno, né, um lugar ali onde Jesus ele já pregou em várias vezes, em várias passagens, em vários versos da Bíblia Sagrada. Nós encontramos Jesus falando sobre o inferno. Então nós sabemos que hoje, nesse exato momento, todos aqueles que morreram em Cristo estão no seio de Abraão. E sabemos que todos aqueles que morreram sem a salvação estão no que nós conhecemos da Bíblia Sagrada como o inferno. Agora vamos levar adiante. No ensino passado eu citei, eu acho que um verso ou dois, não sei, não me falha a memória agora, alguma coisa sobre a parábola do rico e Lázaro. Tanto é que a questão seio de Abraão, ali a questão paraíso, foi um dos versos que nós tiramos ali para que nós pudéssemos dar continuidade no ensino daquela ocasião. E hoje eu quero me aprofundar um pouquinho mais nessa parábola do rico e Lázaro, para que nós possamos entender essas questões, principalmente quando se trata do inferno, tá? Bom, então dando continuidade, vamos trazer uma rápida explicação da passagem. A passagem é o seguinte: Jesus ele traz esta mensagem falando a respeito de um homem que era rico e um homem que era mendigo, né? Que era muito pobre. Então ele vai falar que este homem rico, ele comia do bom e do melhor, vivia uma vida regaladamente boa,
E esse homem que ficava sempre ali sentado à porta era um homem que tinha uma pobreza, uma miséria muito grande. A Bíblia, inclusive, fala que os cães lambiam as chagas daquele homem. Então era um homem muito necessitado. E aconteceu que os dois faleceram, os dois morreram. E Jesus vai falar que o homem foi... ambos, né, obviamente, foram sepultados e tal, mas um deles foi para um lugar bom e outro foi para um lugar ruim. E Jesus vai falar que o rico, ele foi para um lugar de tormento, um lugar de fogo que o atormentava. E Lázaro, né, o homem mais pobre, foi para um lugar bom, que seria o paraíso, o seio de Abraão, que o texto vai nos falar. E aconteceu que este homem rico, que agora, obviamente, riqueza e pobreza não importava mais, né? Ele estava agora nas chamas ali, no inferno, sendo atormentado. E de longe ele conseguiu avistar, ele viu Abraão e viu ali também a Lázaro. E ele falou para o pai Abraão, manda que ele vá lá e... Aliás, ele pediu assim, manda que ele molhe a ponta do dedo na água e coloque na minha língua, porque aqui o tormento é muito grande, né? De tão tormentado que ele estava. E só que não tinha contato, né? Ali que apenas o que estava acontecendo ali era uma visão. Ele estava vendo, né? Ele via lá o Lázaro lá e o pai Abraão, mas eles não tinham ali um contato físico, porque era muito distante. A Bíblia diz que era longe. E Abraão deixou bem claro que existia um grande abismo ali. Não tinha como isso acontecer. E ele diz, então fala para que ele vai lá e fale com os meus irmãos, lá fala com meus familiares lá para que eles se convertam, vivam uma vida piedosa para que eles não venham para o lugar onde eu vim. Aí Abraão diz para ele, fala assim, não, lá eles têm os profetas, eles têm lá Moisés. Aí ele diz, não, mas manda que ele vai lá, porque, né, por se tratar, né, de eles não estarem acreditando, né, no profeta, em Moisés. E aí Abraão diz para ele, falando assim, não, se eles não acreditam nem nos profetas nem em Moisés, vai acreditar em alguém que diz que ressuscitou, que veio do mundo dos mortos? E aí acaba a história. O que Jesus deixa bem frisado aqui é que aquele que estava vivendo regaladamente na terra, né, em vida, ali vivendo regaladamente, ele foi para um lugar de perdição. E aquele que estava vivendo uma situação ali de pobreza foi recebido no céu. Lógico que o texto não quer dizer que todo mundo que vive uma vida de riqueza vai para o inferno. O texto não quer dizer isso, tá bom? Então essa é a explicação dessa passagem, é com ela que nós vamos trabalhar nessa ocasião. Por quê? Porque essa é uma das passagens mais fortes da Bíblia Sagrada que mostra claramente que existe céu e que existe inferno. E que o céu seria inicialmente, que nós aprendemos na lição passada, é o paraíso, o seio de Abraão, é para onde as pessoas que morrem vão e ficam até que Jesus ele arrebate a igreja, e então eles são tirados de lá do paraíso, recebem um corpo glorificado, são ressuscitados, né? Paulo diz, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiro, esses que morreram em Cristo são aqueles que estão no seio de Abraão, recebem um corpo glorificado, e daí dá continuidade que nós já conhecemos. Enquanto que aquele que está lá no inferno, isso apenas será tirado de lá para passar pelo trono branco e depois ser lançado no lago de fogo, tá? Então essa é uma passagem mais forte que apoia muito essa questão, nisso que nós acreditamos em relação à salvação, a céu e a inferno. Mas nessa questão, e dentro dessa passagem, dessa parábola, nós podemos já refutar algumas ideias, porque existem algumas crenças entre muitos cristãos de igrejas diversificadas que não acreditam na punição do inferno ou com o inferno para aquele que não é salvo, aquele que não alcança a sua salvação. Então eles não acreditam que a pessoa que morre sem Cristo vão para o inferno e lá eles sofrem uma punição. Eles não acreditam nisso. Eles acreditam que existe o chamado por eles como sono da alma, ou seja, na mentalidade deles, as pessoas que morrem sem Cristo, eles dormem, apenas ficam dormindo. Eles até acreditam que aqueles que morrem com Cristo também ficam dormindo, depois serão tirados dali, levados para o céu, enfim. Mas eles acreditam no chamado sono da alma. Por que eles acreditam nisso de sono da alma? Bom, eles apoiam a ideia deles de algumas formas. Uma das formas, por exemplo, vem da palavra cemitério. A palavra cemitério é uma palavra que vem do latim. É uma palavra que originou-se dos cristãos. E a palavra cemitério
tem a mesma conotação de dormitório, tá? Então, quando se fala em cemitério, já se pensa em quê? Em dormir, em descansar. Por ela ter uma origem que veio dos cristãos, então eles já começam a apoiar a sua ideia vinculada a isso. Porém, o que veio dos cristãos em si não nos serve como uma base sólida para que a gente fundamente essa ideia de que a alma ela dorme. Até porque o cemitério, essa palavra cemitério, ela se diz respeito a uma coisa física, onde o corpo do ser humano é sepultado, e nós sabemos disso, né? E não está relacionado diretamente à alma. Isso não tem nada a ver com a alma. A palavra é cemitério, não tem nada a ver com a alma, está relacionada ao corpo, tá? Mas a ideia ainda é fundamentada em diversos aspectos. Porém, essa ideia de sono da alma, a Bíblia ela refuta dentro desta passagem. Por quê? Lá em Mateus 13, inclusive, Mateus 13, o verso 49 e 50, o próprio Jesus disse assim, ó: assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amados, se alguém puder escrever para mim aí, para dizer se o áudio tá bom ou não, só manda um joinha dizendo que tá bom, vou saber que tá bom, tá? Eu não testei o áudio antes, geralmente eu faço algum teste antes, tá? Então manda um joinha se o áudio estiver bom. Então nessa passagem, meus amados, em que Jesus ele fala isso, ele diz que aqueles que forem injustos, os maus, eles serão lançados na fornalha de fogo. Aí Jesus conclui dizendo: ali haverá pranto e ranger de dentes. Como que alguém que está dormindo pode prantear e ranger os dentes? Lógico, a gente pode falar, né? Poxa, mas eu durmo e ranjo os dentes porque eu tenho bruxismo. Mas o ranger os dentes, amém, irmã, Deus abençoe. O ranger os dentes aqui não tem nada a ver com bruxismo, tá? E outra, ainda Jesus fala sobre pranto. Então como que alguém que está dormindo está pranteando? Né? Então não faz sentido. Então não há sono da alma. O próprio Jesus deixa claro isso em seu texto aqui, nesse verso aqui, né? E nessa parábola do rico e Lázaro, nós vemos isso também. Então o rico, ele estava lá no inferno sofrendo a punição. E ele não estava dormindo, não tem sono da alma ali. Ele estava sofrendo literalmente, tanto é que ele pediu, né, para que fosse molhado a ponta do dedo na água e pingado na língua dele. Amado, o que é uma gota de água na língua de alguém? Isso não é absolutamente nada. Nada para mim e para você, né, que temos fartura de água. Mas no inferno não é assim. Então o sofrimento dele era tão grande, mas tão grande, que ele, na mentalidade dele, uma gota de água na língua para ele já ia ser algo estrondoso, né? Ele não pediu 1 litro de água, né? Podia ter pedido 1 litro de água. Falou, não, só uma gotinha na minha língua já me ajuda. Então você vê como que o sofrimento é lá. Então não há sono da alma a partir da morte, tá bom? Eu poderia usar vários textos para isso, tá, amado? Mas o nosso ensino não está vinculado ao sono da alma, tá? Oxe, eu poderia usar textos demais aqui que provaria que não existe sono da alma, ok? Bom, vamos partir para outro ponto, então. Os mortos, até a gente pode ver dentro deste texto aqui, dessa passagem, uma coisa que existe na mente de muitos cristãos. Amados, preste atenção, em nome de Jesus. Não existe contato das pessoas que morreram com as pessoas vivas. Não existe. Aquele negócio, morreu, tá lá olhando por nós. Não tá olhando por ninguém. Não há contato, não existe vínculo nenhum, nem de olhar, nem de ver nada, e não ouve também, né? E muitas pessoas acham que a pessoa de lá está ouvindo alguma coisa e não ouve, tá? Ele não só não ouve, como Deus não vai, a Bíblia ela pelo menos não apoia essa ideia de Deus pegar a sua mensagem e levar para a pessoa que está morta lá, falar, fulano de tal que está vivo lá está falando isso para você, levar recado. Isso não tem nenhum apoio bíblico, tá? Então, não existe contato das pessoas que morreram com as pessoas que estão vivas. Isso não existe, não há contato nenhum. Então, eles não estão olhando por nós, não estão intercedendo por nós, os mortos não estão fazendo nada por nós. Não existe essa ideia, de modo que a Bíblia venha a trazer ali como algo verdadeiro, tá? Então, isso passa na mente de muitas pessoas, e muitas pessoas acham que isso existe e não existe, tá? Então não há contato nenhum. Até tem o texto aqui o verso de número 16,
verso 16, é isso mesmo, verso 31 do capítulo 16 de Lucas, que a passagem lá do rico Lázaro é em Lucas 16, tá? Não sei se eu citei aqui para os irmãos, mas está em Lucas 19, Lucas 19, 31. 19, 31, deixa eu ver aqui se eu adotei certo. Bom, lá no verso de número 31, ó, o que está escrito lá? Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, aqui Lucas 16, né? Então, o Abraão já deixou bem claro, ó, falou para o rico, seguinte, não tem como ninguém daqui ir lá falar com eles, tá? Porque eles não ouvem, nem Moisés e os profetas, nem tá falando da lei, vocês não ligam para a lei, você acha que se alguém aparecer lá e falar, ó, ressuscitei, vim dos mortos, o negócio seguinte, é assim que funciona, se converta, tchau, tô voltando para lá. Eles não vão acreditar também. É isso que Abraão está falando para eles. Então, não há comunicação, tá bom? Os mortos não vão se comunicar com os vivos. Mas na Bíblia Sagrada, você vai encontrar uma passagem lá quando Saul ainda era vivo, quando Saul era vivo, não, quando Saul ainda era, na época que Saul ele reinava, né? Depois já que ele já tinha tomado posse ali do reino, ele já era rei, daquela parte lá, e vai mostrar que Saul ele teve um encontro com uma pitonisa, né? Uma feiticeira ali em Endor. Por quê? Porque Saul ele perguntava ali algo para Deus e Deus não falava nada com ele, a guerra estava travada, a batalha, e ele precisava de uma resposta e ele estava apavorado, ele foi procurar uma feiticeira. A Bíblia vai falar que ele se disfarçou para procurar a feiticeira porque ele não queria se dar a conhecer. Chegando lá, ele pediu para que falasse com Samuel. E a feiticeira ali, vendo, depois descobriu que era Saul e tal. Saul, não vai te acontecer nada, você não vai morrer, pode ficar tranquila. Chama Samuel aí dos mundos dos mortos que eu preciso falar com ele. E a feiticeira chama Samuel e Samuel aparece ali, o texto diz, Samuel apareceu e falou com Saul, dizendo por que você me chama e tal, e falando que Deus já tinha rejeitado a Saul. E nós conhecemos essa história, né? Mas, porém, esta passagem não é uma passagem que dá apoio para que essa ideia de morto se comunicar com o vivo de fato seja existente. Até porque nós sabemos que a feitiçaria ela é abominada por Deus. Deus jamais ia permitir que isso de fato acontecesse, que o próprio profeta Samuel, por meios malignos e abomináveis por Deus, que é abominado por Deus, viesse a voltar do mundo dos mortos. Deus não jamais permitiria isso, porque isso não só era uma abominação para Deus, porque Deus ele deu ordem até para o próprio rei Saul. O próprio rei Saul, ele eliminou ali as feiticeiras ali de Israel e tal, das cercanias ali. Aquela feiticeira estava ali escondida ali e tal. Inclusive ele foi disfarçado por conta disso. Ela ficou com medo, falou, não, mas você vai me matar. Falou, não vou te matar. Então ele mesmo foi usado por Deus para eliminar a feitiçaria dele, porque não é apoiada por Deus. O que aconteceu aqui foi algo maligno, propriamente dito. Foi algo maligno. O próprio, um dos demônios ali, eles que agiram ali naquela ocasião e falaram como se fosse Samuel. Só que o escritor do livro de Samuel, boa parte foi provavelmente o profeta Samuel que escreveu, mas depois que ele faleceu, algum outro escritor foi dando continuidade. E não dá para dizer de fato quem foi. Pode ser que seja alguém que acreditava nessa ideia de que o próprio Samuel ele voltou ali do mundo dos mortos, tá? Então por isso escreveu ali, Samuel veio e falou e tal, tá bom? Mas ali seria uma manifestação demoníaca mesmo. E tanto é que, aí, né, até muitos podem falar, mas espera aí, ele sabia de tudo que tinha acontecido. É lógico, os demônios sabem de tudo que aconteceu. Deus, ele abomina a feitiçaria, ele jamais usaria a feitiçaria para fazer a obra dele. Deus jamais faria isso. Inclusive, ele não precisa disso, né? Deus é Deus, ele é dono de tudo e poderosíssimo. Ele pode fazer o que ele quiser. Você acha que vai pegar uma coisa abominável, que ele abomina, e vai usar como meio para fazer sua obra ali? Não, jamais. Então, não tem contato dos mortos com os vivos, tá? Isso não acontece. Não só dos mortos que estão no inferno, como dos mortos que estão no céu, tá? Né, vamos dizer assim, que estão vivos no céu, né? Mas não há contato nenhum, tá bom? Dando continuidade aqui. No céu, outra questão até interessante aqui, que muitas pessoas pensam assim, mas espera aí, não faz sentido
até os que acreditam no sono da alma, colocam essa indagação, dizendo, não faz sentido uma pessoa morrer agora e for para o paraíso, sendo que ela deixou seus entes queridos aqui sofrendo e passando necessidade. Porque ela vai estar lá, ela vai ficar com aquele sentimento, poxa, meu pai que está lá sofrendo, minha mãe, um exemplo, né? E meu primo, meu irmão, meu não sei quem, que está lá, poxa, e agora? E vai ficar aí remoendo isso dentro dele, vai ficar se sentindo mal no lugar que seria o paraíso. Então eles usam essa ideia, mas, amados, a partir do momento que nós deixamos essa vida, salvos em Cristo, tudo é novo, tudo é diferente, tá? Então, no céu, no ambiente celestial, não há sentimentos ruins, ali não existe nada de ruim, tá bom? Se nós formos levar até no sentido de lógica, nós podemos usar como exemplo, um exemplo humano, físico aqui mesmo, entre nós. Não acontece muitas das vezes de uma pessoa não se compadecer por outra pessoa, sabe? Acontece, às vezes até da própria família, por causa dos seus erros, seus pecados ali, a sua falta de humanidade, talvez, não sei. Mas acontece, não acontece de uma pessoa não se compadecer por determinada pessoa? Isso não acontece? Acontece dentro aqui da nossa esfera humana, tá? Agora, se isso pode acontecer humanamente, você acha que divinamente isso não pode vir a acontecer também? Ou seja, não estou dizendo assim que nós tornaremos frios, né? Porque aqui, no caso, a pessoa se torna fria. A pessoa que não se compadece pela outra é uma pessoa fria. Nós vemos ali, inclusive, na parábola que Jesus falou do bom samaritano, né? Aquele que passava ali, viu o homem caído e não ajudava. É uma pessoa fria. Mas lá no céu não vamos nos tornar frios, mas toda a essência de Deus vai fazer parte de nós, tá bom? Então não haverá sentimentos ruins, tá? Então não vou ficar pensando, você não vai ficar pensando no seu filho, no seu parente, no ciclano, e quem já faleceu e tá lá, não tá pensando com dó, com pena, aquele sentimento ruim, não tem. O céu é um lugar perfeito, tá? É um lugar perfeito. Ali não haverá nada que seja de negativo. E qualquer tipo de sentimento negativo não vai existir. Ok? Repito, não vamos nos tornar pessoas frias. Hipótese alguma. Nós vamos nos tornar pessoas mais completas e cheias de Deus. E onde tem Deus preenchendo tudo, o ser humano ele nunca vai ser totalmente preenchido por Deus aqui na Terra. Ele pode ser preenchido de uma maneira gigantesca, mas totalmente não. Quando ele entra no reino celestial, aí a sua totalidade é preenchida por Deus. Não haverá espaço para coisas ruins, porque Deus está lá. Em qualquer espaço dentro de você, aliás, em qualquer espaço dentro de você será preenchido pelo próprio Deus. Deus ele vai estar lá. Não haverá sentimentos ruins, tá? Se não a pessoa que estiver salva lá em Cristo, que sabe lá que o seu irmão lá não foi salvo e foi para o inferno, vai ficar para toda a eternidade, pensando, poxa, meu irmão queimando lá no fogo lá, e eu que salvo aqui, uma vida eterna minha aqui, meu irmão queimando no fogo. Como não existe isso? Como é que nós vamos participar, amados, das bodas do Cordeiro, um momento de alegria, sabendo que tem gente que está no inferno queimando? Entendeu? Então, não haverá esse tipo de sentimento, tá? Então, todos aqueles que estiverem salvos em Cristo Jesus não terão nenhum tipo de sentimento negativo, tá ok? Porém, aqueles que morreram sem Cristo terão. Isso nós vemos aqui nessa passagem, onde o rico, ele clamava pelos seus irmãos. Então, esses sim vão ficar ali arrependidos e, poxa vida, e agora? E fulano e beltrano, e toda sorte de sentimento ruim vai com certeza existir na vida daqueles, dentro daqueles que estiverem ali no inferno, tá? Bom, dando continuidade aqui, até falando sobre isso, para a gente ir finalizando já, sobre o sentimento, né, que no céu não haverá sentimentos negativos. Tem até um texto aqui que eu separei, o verso de número 23 e o 24 do capítulo 16 de Lucas, né? É até interessante, porque... deixa eu fazer a leitura aqui, depois eu trago o comentário. Ó, e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, o rico, de longe, ele viu Lázaro e Abraão e Lázaro. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama.
Esse é o rico falando. Note uma coisa. O rico, quando ele estava ali nas chamas, ali no inferno, a Bíblia vai dizer que de longe ele viu, ele teve essa oportunidade de ver Abraão e Lázaro, tá? Amados, isso não quer dizer que o inferno e o paraíso, eles têm uma distância visível, em que dá para ver um o outro, tá bom? Não quer dizer isso. Nessa ocasião, houve aí uma exceção deles se verem ali ao longe e se comunicarem. Não significa necessariamente que é assim, que o paraíso e o inferno estão ali um próximo ao outro, ou longe do outro, mas ambos se veem e se conversam sempre. Não significa isso, tá bom? É uma exceção que ocorreu aqui, tá? E de longe, o rico ele viu Abraão. Agora, como é que o rico sabia que era Abraão? Né? Como que o rico sabia que era Abraão? De longe ele viu e falou, Abraão. Mas como que ele sabia que era Abraão? Então quer dizer que o rico conhecia Abraão? Só que se o rico conhecesse Abraão, isso deveria ser uma ocasião em que Abraão ainda fosse conhecido, né? Mas se fosse nessa ocasião que Abraão ainda fosse conhecido, vamos supor que ele viu Abraão em uma determinada ocasião e tal, e reconheceu de longe, eu lembro, é Abraão que está lá. Então, está errado a questão do Moisés e os profetas, porque o próprio Abraão ele cita Moisés e os profetas, e Moisés e os profetas estão bem distantes da época de Abraão. E o próprio rico aqui, ele sabe quem é Moisés. Agora, espera aí, esse homem rico aqui, o homem que perdeu a sua salvação, ele conhecia tanto Abraão como conhecia Moisés. Como é que ele conhecia Abraão e Moisés se ambos são de tempos diferentes, distantes? Tá me entendendo? Então, se esse homem, vamos supor, viveu na época de Abraão e lembrou da face de Abraão, não poderia ter vivido na época de Moisés e da lei. Como é que ele sabe sobre a lei e sobre Moisés? Tá entendendo? Então, não faz muito sentido essa questão aqui. O que nós chegamos à conclusão? De que a partir do momento que a pessoa ela passa dessa vida para outra vida, alguma coisa acontece no seu saber. Alguma coisa acontece no seu saber. De modo que ele conseguiu tanto reconhecer, saber que lá de ao longe estava Abraão e saber também quem era Moisés. Então o que nós vemos aqui é que aparentemente acontece alguma coisa no seu saber, sabe? Entendeu? Então o que eu quero usar essa passagem aqui, dessa possibilidade de acontecer alguma coisa no saber do ser humano, quando ele deixa essa vida, para fundamentar aquela outra questão que eu estava abordando anteriormente aqui, onde no céu os sentimentos negativos eles se esvaem. Então, se algo acontece no saber do ser humano, né, no seu sentimento, então isso prova claramente que quando o homem ele deixa essa vida e parte para uma próxima vida, no caso ali, vamos falar agora do salvo, né, entra na salvação, alguma coisa acontece na sua mente, no seu interior, de modo que as coisas negativas jamais não fazem parte da vida dele. Como eu disse, repito, a essência de Deus preenche todo ser humano, não há espaço para nada que seja negativo. Então ninguém, amado, que tá lá agora, não sei de Abraão, que está ali esperando lá para ter o seu corpo glorificado, ressuscitar e encontrar com Cristo nos ares, nenhum deles está pensativo, chorando aos cantos, pensando naquele familiar que não deixou a vida de pecado e que está indo para o inferno. Ninguém está assim. Ninguém está com saudade, porque a saudade ele é um sentimento por vezes negativo, né? Porque ela provoca mais dor do que alegria. Essa é a verdade, a saudade provoca mais dor que alegria. Agora, você acha que a pessoa está lá com saudade, poxa, eu estou com uma saudade do meu pai, estou com saudade da minha mãe, do meu irmão, estou com uma saudade, faz tempo que eu não vejo. Você acha que está assim lá? Não, porque a essência de Deus fez parte de todo o ser da pessoa. E ela está feliz por estar ali, sabe, um ambiente que faz parte da esfera celestial, sabe? Então a felicidade já tomou conta dela, não tem espaço para nenhum tipo de sentimento ruim. E alguém pode falar, poxa, mas então será que a pessoa que está lá não está lembrando de mim? Lembrando sim, porque a consciência, ali no inferno ou no céu, existe consciência, tá? Outra parte aqui que elimina essa questão de sono da alma. Existe uma consciência. Eles lembram de você. Todo mundo tá lá que te conheceu aqui na Terra lembra de você. Mas eles não sentem nada
que seja negativo para eles, né? Que cause dor e tal em relação a você. Hipótese alguma. Porque, bom, já repetindo, eu vou falar de novo. Aí vai começar a ser muito, muito redundante. A essência de Deus preenche todo o ser do ser humano, né? Mas existe consciência ali. Esse é o último tópico para a gente finalizar. Ó, Mateus capítulo 7, verso de número 21 e 23, 22 e 23 vai dizer isso, ó. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Aí Jesus diz, ó, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O próprio Jesus está dizendo aqui, naquele dia muitos vão dizer, Senhor, você não lembra lá que eu profetizei em teu nome, que eu expulsei demônio, foi maravilhas foram feitas através de mim? Jesus vai falar, não vos conheço, apartai-vos de mim. Mas o que Jesus está deixando claro aqui que é uma consciência, de que eles estarão lá diante de Jesus e vão ter consciência das coisas que aconteceram na terra. Então as pessoas que estão salvas, como aqueles que não estão salvos, aqueles que estão no paraíso, no seio de Abraão, como aqueles que estão no inferno, todos eles têm consciência das coisas que se passaram aqui na terra, tá? Repito, a consciência daquele que está no céu não prejudica ele em nada, mas a consciência daquele que está no inferno lhe acusa bastante. E é isso que nós vemos dentro desta passagem aqui de rico e Lázaro, tá? Enquanto o rico estava ali sendo acusado por aquela situação, fora o tormento do fogo, né? Mas sendo acusado por aquela situação e saber que seu familiar estava também indo para o mesmo lugar e ele não queria isso para os familiares dele, já mostra isso claramente, né? Mas, amados, finalizando aqui então essa parte 6, eu preciso muito trazer a parte 7. Então, por favor, meu querido, em nome de Jesus, participa do próximo ensino para a gente concluir essa parte aqui. Por quê? Pela seguinte questão. Você pode até estar imaginando, falando, irmão, mas peraí, o que nós estamos vendo aqui é uma parábola. Então, como que eu posso pegar isso aí como uma verdade absoluta, ponto a ponto? Né? Até porque a regra de parábola, principalmente as parábolas de Jesus, você não pega todos os elementos da parábola e traz um significado. Você pode fazer isso em uma ministração, uma pregação e tal, fica até bonito dependendo da ministração. Mas não é essa a ideia da parábola de Jesus. Geralmente é um ponto ou outro ali que ele pega para trazer de fato aquela mensagem que ele queria trazer através da parábola, tá? Então às vezes se torna até, digamos assim, um tanto incorreto da parte de muitas pessoas pegarem todos os elementos da parábola e trazer significado para tudo, tá? É muito perigoso isso, não é esse o intuito da parábola, tá bom? Aí você pode pensar, poxa, mas é uma parábola, e como é que faz? Não quer dizer que de fato seja assim. Só que eu te digo, isso fica para o próximo ensino. Essa não é uma parábola, tá? Repito, essa não é uma parábola. A parábola do rico e Lázaro, na verdade, não é uma parábola, tá bom? Você pode dizer, peraí, lá na minha Bíblia, em cima ali no título, está escrito parábola de rico e Lázaro. E eu te digo, na minha também está escrito isso, mas não é uma parábola. E eu vou explicar melhor a respeito disso e provar que de fato não é uma parábola no próximo ensino. Então peço para que os irmãos estejam, em nome de Jesus, ligados para que a gente possa aprender e concluir esse ensino e ganhar conhecimento daquilo que a Bíblia tem a nos oferecer, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Em nome de Jesus. Senhor Deus eterno Pai, eu te glorifico, Senhor, te bendigo, te exalto, acima de todas as coisas, porque Tu és Deus, Pai. Abençoe a vida dos Teus filhos, dos Teus servos que estão presentes e são carentes de Ti. Precisam de um milagre, precisam de uma bênção, precisam de uma resposta. E o Senhor é aquele que pode fazer, Pai. Eu creio nisso. Eu creio piamente, Deus. Entra com providência na vida dos Teus servos. Realiza o Teu milagre, empreende das Tuas obras e que o Teu nome, acima de todas as coisas, seja glorificado em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, reine em cada coração e todos juntos possamos dizer amém. Que Deus abençoe a todos grandiosamente em nome de Jesus.